E aí, meus companheiros de time, meus companheiros de turma, aqui é o Matheus Nascimento. E mais uma vez eu tô aqui, dessa vez para solucionar um problema em que eu tive com o HUD passado em relação ao PokerStars. Eu descobri, graças a um dos nossos companheiros aí de time, Willy Lau, que no PokerStars só aceita duas cores na hora de montar o range, né? Deixa eu ir lá para mostrar para vocês. Aqui, ó. No primeiro vídeo eu tinha posto 6 cores. Porém, o PokerStars só aceita no máximo duas cores aqui quando for montar a color range, né? E é por isso que estava dando erro de cor no HUD no PokerStars, né? E isso quem me avisou foi o Willy Lau. E aí eu fui atrás e para descobrir, para ver se isso era um bug ou se, né, alguma coisa com o meu arquivo que eu fiz aqui, mas na verdade eu descobri que era isso mesmo, PokerStars na verdade só aceita duas cores. Mas há o problema de que duas cores a gente não tem uma precisão muito boa ao definir o perfil do jogador. Mas eu descobri uma forma de pôr três cores no PokerStars. Três cores já é aceitável, porque pelo menos a gente consegue cor para estipular um perfil tight, né, um perfil passivo, para estipular o perfil regular, né, um perfil bom, e para estipular um perfil loose agressivo. Então achei bom e estou aqui para mostrar para vocês como que faz isso, tá? Eu li neste artigo aqui, ele é do PT4 mesmo, tá vendo? É um fórum do próprio PT4, porque outras pessoas tiveram problemas assim de cor, de pôr cores demais e não e o PokerStars não aceitar tanta cor no HUD. E aí eu achei isso aqui, essa aqui é a resposta, essa aqui é a solução, tá? Dessa questão que ele mesmo fala aqui, ó, que o PokerStars não aceita mais de duas cores no color range, né, definido ali. Aí ele falou que se esse é o caso da gente ter mais de duas cores aqui no color range, né, aqui, ó, esta parte aqui, ele fala para deixar duas cores ali e a terceira é aí que vem a sacada. E a terceira cor a gente deixar no default color, que é a cor padrão, né? Na verdade aqui, ó, na qual a gente vai deixar indefinido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que a gente deixar indefinido aqui vai ficar como cor padrão. Ou seja, aqui no VPIP, como vocês podem ver, eu deixei 20 a 25 a porcentagem, né? Como regular, ou seja, como bom. Até botei a cor verde aqui, porque é o ideal da nossa frequência de VPIP, né? De 26 a 100 já é mais agressivo, então botei um laranjinha para mostrar que é mais agressivo. Falta do 0 a 19. Eu não estipulei aqui 0 a 19 os jogadores tights. Como não está definido aqui, ele está indefinido, essa frequência de 0 a 19, ele vai ficar aqui, nessa cor padrão. Então a gente define a color range das frequências que a gente quer e o que a gente não definir vai ficar na cor que está aqui. E aí que vem as três cores. As cores que a gente define aqui, das porcentagens, né, da frequência que a gente define aqui, e o que a gente não definir, a frequência que a gente não definir,
vai ficar com a cor que tá aqui. E aí, como eu falei, 3 cores já dá para montar um HUD bem legal, já dá para definir sim o perfil do jogador. E aí vem aquele esquema. Mesma coisa, eu tive que alterar, como eu falei, né? Tive que escolher essas 3 cores, eu tive que diminuir 3 cores. E aí ficou assim, ó. Ficou mais simples, né? Como eu falei, mas ainda dá para estipular o perfil do jogador, assim, só de bater o olho com as cores, vendo as cores, né? E aqui, mesmo esquema do primeiro vídeo que eu fiz, né? Eu escolhi essas cores para mim, mas como eu falei, vocês podem fazer com a cor de vocês, com a preferência de vocês, né? Obviamente. E aqui eu pus verde para regular, né? Os stats verde para regular para jogadores bons, para frequência correta, para frequência ideal. Esse azul clarinho, né? Azul bebê aqui, pro tight passivo, uma cor mais light. E uma cor mais vibrante, mais atenção, o Lose Aggressive. Aí eu mantive o laranja. E aqui estão as combinações das cores para estipular o perfil do jogador. Se tiver verde e azul, né, a maioria dos stats no HUD do jogador tiver verde e azul, no meu caso, né, ele vai ser um regular mais passivo, um regular mais tight, certo? Porque ele vai ter stats ali no standard, no correto, na frequência correta, mas ele vai ter as frequências menores do que deveria em alguns dos stats. Então ele provavelmente vai ser um regular passivo ou um regular tight. Aqui com as stats, se ele tiver com as stats entre verde e abóbora, ele vai ser um regular mais agressivo. Ele vai ter uma frequência maior, né, em algumas stats ali, maior do que deveria, e algumas stats no ideal, o padrão no standard, né? Se o perfil de jogador, o HUD do jogador tiver com as stats a maioria ali laranja, abóbora, é porque ele é um jogador luz agressivo, né? Ele vai ter uma frequência alta dos stats que vocês escolherem. E se ele tiver um perfil, um padrão de cor do perfil, né, do HUD, mais assim azul, nesse meu caso, significa que ele é um jogador mais tight passivo, né? Tem tendência a ser tight passivo. Se tiver as stats com a maioria dessa cor. E também pode acontecer que o jogador tenha essas stats aqui, né? Esse padrão de cor aqui, laranja e azul. O que é meio pode acontecer, eu botei até aqui que é difícil até estipular um perfil para esse jogador. A gente sabe que pelo menos ele não é nem um pouco regular, né? Porque varia muito se a gente achar um perfil assim. Porém, eu pus aqui que a gente pode ainda ter uma facilidade assim de estipular um jogador como esse, como por exemplo, eu tenho aqui o perfil, o HUD meu, aqui só tem 47 mãos capturadas aqui, ó. Nem sei porquê, mas só tem 47 mãos capturadas minhas, mas aqui é um exemplo, e aqui mostra que está funcionando a HUD dessa vez, tá? Aqui é no PS, então a HUD está funcionando. Mostra aqui em verde, tá vendo o meu VPIP, ou seja, tá no padrão, tá no standard. E o resto ó, é laranja e azul. Porém, só tem 47 mãos aqui. Então, pode desconsiderar isso, com certeza. Mas é só para mostrar para vocês. E essa área do meio aqui é tudo em relação ao Open Race. Tá vendo essa área do meio? Essa área do meio é tudo em relação ao Open Race. Aqui é do Open Race do posições iniciais. Aqui é o Open Race de posições intermediárias. Aqui é do cutoff e aqui é do botão. Então, se o perfil do cara tá mais ou menos assim, tá mais para esse padrão aqui de cor, aí a gente pode separar. Por exemplo, tá vendo que aqui eu fiz de uma maneira em que tivesse separado por barra? Ou seja, aqui é VPIP, né? E o Raise First Team. São características fundamentais, são stats fundamentais para nós, né?
Depois dessa barra aqui, é tudo open raise, é tudo raise first in, de acordo com as posições. Essas 3 stats aqui depois da barra, essas 3 stats em relação a tribet. E abaixo da linha, dessa linha que eu pus, é tudo stats pós-flop. Acima dela é pré-flop e abaixo é pós-flop. E ainda assim está separado por essas barras. Aqui em relação ao flop mesmo, né? Aqui é frequência de c-bet, né? Aqui é frequência de fold para c-bet. Aqui é frequência de raise em c-bet e a frequência de check raise para c-bet. Tá? Aqui é a defesa de Big Blind, separado por uma barrinha de defesa de Big Blind. Separado de novo aqui é o WSD, que é o One Showdown, a frequência de quanto a gente ganha no showdown no River, né? Então, dá para separado, organizado desta forma que eu fiz, a gente consegue até ter uma leitura mesmo se o jogador tem esse padrão de cor. Porque se ele tiver aqui, por exemplo, nessa área aqui, que é de open raise, ele tá tudo laranja, por exemplo, significa que ele tem um range de open raise amplo, que ele é mais loose, né? Ele é mais agressivo. Mas aqui, desse lado da barra, onde tá as stats de tribet, tá azul, tudo azul. Significa que ele tem um range agressivo de open raise, mas ele não sabe reagir com tribets. Ele não sabe tribetar e nem sabe reagir a uma tribet. Então ele tem um range agressivo de open raise, porém ele vai ter um range de tribet muito tight, né? E provavelmente o pós-flop dele também vai ser, né, mais tight também, porque um perfil de jogador assim provavelmente ele não tem um pós-flop muito equilibrado, né? Ele provavelmente só sabe o range de open raise, ali escolheu um range de open raise agressivo, mas depois ele não sabe o que fazer quando toma uma tribet, ele não sabe o range de tribet e pós-flop também não. Então ele pode ter esse perfil aqui. E separando assim como eu fiz, né? Aqui é o raise first in, aqui é tribet, e aqui é pós-flop, né? A gente consegue separar desta forma também, o que é uma boa ideia. Então, mesmo com 3 cores que o PS permite, ainda assim dá para traçar o perfil do jogador tranquilamente. E eu quis trazer esse vídeo para solucionar esse problema, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui você põe a cor, como eu falei, que não vai ter definido o range. Então vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aqui. Aqui já vem em branco, tá? O padrão aqui é branco. Mas eu escolhi esse azul bebê, esse azul clarinho. E aqui vocês vão pôr definir as cores para as frequências. Lembrando que vocês têm que deixar uma frequência indefinida para que ele fique com a cor que está aqui. No caso aqui foi a frequência menor, né? De 20 a 25 ideal, 26 a 100 é a frequência agressiva, mais agressiva, e a frequência mais passiva, mais tight, de 0 a 19%, está indefinido. Então ele vai ficar com essa cor aqui. E é isso, pessoal. E lembrando a vocês que a frequência de fold tem que ser o inverso, tá? Aqui é tribet. 10 a 12 é o ideal, ou seja, 10, 11, 12% de tribet é o standard. 13% a 100 já começa a ser mais agressivo, né? Acima de 13% ali já passa a ser um jogador mais agressivo. E abaixo de 10, eu não defini, é tight. Então vai ficar com essa cor aqui. Só que no fold, pode ver que vai inverter, né? Ou seja, agora a frequência de 0 a tanto vai estar definido aqui como jogador loose agressivo, porque significa que ele folda menos. E 49 a 51 é a frequência correta, 49, 50, 51%. E o que não está definido aqui, de novo,
é a frequência tight, ou seja, é a frequência que folda mais, acima de 52% até 100%. Como eu não defini aqui, essa frequência vai estar com essa cor, tá? Só lembrando que quando vocês forem fazer isso aqui para fold, tem que inverter, certo? Ó, inverteu as cores. Ó. Então é isso. Eu podia ter feito esse aqui direto, né? Não ter feito o primeiro. Eu podia ter testado o primeiro antes. Mas, sei lá, eu fiquei ansioso quando eu tive a ideia e já quis passar para vocês, né? E isso aqui é corrigindo esse problema com o Poker Stars e o HUD do PT4, né? Então é isso. GL nas mesas aí, galera. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado pelos feedbacks que eu tive do primeiro vídeo, né? Como eu falei, foi importantíssimo ali para eu saber, né, o que tem de errado e se aqui ainda tiver algo de errado, né, depois que vocês forem testar o meu HUD, né, eu consigo passar para vocês o meu HUD, o arquivo, para vocês importarem aí, caso vocês queiram. E caso vocês queiram montar do zero, eu também ajudo a montar do zero, se vocês quiserem. Vai entrar numa call aí, né, fazer uma call, a gente faz junto uma HUD do zero aí, tranquilo. E aqui eu fiz de um modo organizadinho, né? Pôr a linha no meio, separar por barra. Isso tudo, se vocês não souberem como fazer, eu ensino de boa. Só me chamar, tá? Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. GL a todos nós.